Flamengo, a gente fez um levantamento. O Flamengo vendeu o Lucas Paquetá nessa semana. E a gente vai mostrar como é que o Flamengo tem lucrado com jogadores que revela e vende muito bem para a Europa. Então, o Paquetá, por exemplo, foi vendido por 150 milhões de reais e ficam para o Flamengo 105 milhões. O Felipe Viseu, ele foi vendido por 20 milhões de reais e para o Flamengo ficaram 12 milhões. Vinícius Júnior, Jorge, são esses 4. São grandes vendas mesmo. Quando você E olha ali o total das dinheiro, vendas e quanto ficou para o Flamengo? 237. Dinheiro faz dinheiro, né? Diz o ditado. Boa! Num elenco tão endinheirado, capaz de pagar 10 milhões no Vitinho, maior contratação da história do clube, o clube também vende, né? Agora, tecnicamente que eu fico lamentando por que eles saem tão cedo, né? Faz boas vendas, mas vender nunca é bom. Aliás, eu sei por quê. Porque precisa fechar o caixa, o que também dá a medida de que as coisas... O Flamengo está muito mais equilibrado, mas o Flamengo não está solucionado. Você quer dizer que esses jogadores, a gente está colocando aqui o número de jogos dele, você acha que eles não têm trazido o retorno esportivo para o Flamengo, é isso? Não, quando eles colocaram a cabeça para fora e já foram embora. Eles quebraram a casca do ovo e já foram embora. Esse 87 é o número de jogos que o Paquetá já jogou pelo Flamengo. Ainda que ele termine o Campeonato Brasileiro, ele não vai ter tido 100 jogos pelo Flamengo ao ser vendido. Vinícius Júnior 70 e tal. Por isso que hoje em dia as diretorias ficam aí distribuindo homenagem com a camisa número 100. Eu entendo, fazer 100 jogos hoje é uma proeza. Eu entendo o seu ponto. Por outro lado, como é que você não vai vender o Paquetá por essa grana, o Vinícius Júnior por essa grana? André... Mas isso não quer dizer que vender seja bom. A ideia não é o Flamengo... Não? Não. Isso não quer dizer... Vender nunca é bom. Os clubes são entidades sem fins lucrativos. O objetivo de um clube de futebol não é ganhar dinheiro. É ganhar títulos, é montar boas equipes. Quando você perde um jogador... Você tem que lamentar. Eu não vejo nenhum torcedor do Flamengo comemorando a saída do Paquetá. 100 milhões, como não 100 milhões, 100 milhões. Sim, como não comemorou a saída do Vinícius Júnior, como não vai comemorar a saída de ninguém. Então, o viés está trocado. A gente parece editoria de economia agora. Né? A gente está analisando se foi um bom negócio, se não foi um bom negócio. Nunca é um bom negócio você perder um jogador. A minha dúvida com relação ao Paquetá, que não saiu pela multa rescisória, né? E eu não sei mesmo, é uma dúvida, né? Não dava para ter segurado mais um aninho? Não dava por um único motivo. Se o assunto é negócio, tá? O Paquetá estava exposto ao mercado interno e ele valia 36 milhões de reais para o mercado interno. Era isso que estava em contrato. Se alguém parece com 36 milhões de reais e bota ali o jogador aceitando, leva, o Flamengo não pode... 50 milhões de euros, né? Para fora. Para fora, 50 milhões de euros, mas para o mercado interno, se eu sou um investidor, imagina, cara, eu pego esse cara, compro por 36 milhões de reais, não dá 10 milhões de euros. E tem o mercado dele de 30 milhões de euros depois para revender. O Palmeiras podia fazer isso, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo, poderia fazer isso e outros tantos. Como negócio, ele estava exposto e era difícil o Flamengo não fazer esse negócio. Mas isso não quer dizer que seja bom vender jogador. A questão é a seguinte. Eu teria vendido o Paquetá de olhos fechados por essa grana. Eu não tenho nenhuma certeza de que o Paquetá vai ser o jogador que vocês esperam que ele seja. Não, André. Não tenho. Eu tenho dúvida do Vinícius, não tenho do Paquetá. Eu também. O Paquetá me parece... se tivesse que apostar num, eu iria mais de Paquetá. Mas aí é pessoal, né? Não, o Vinícius Júnior, para mim, já é uma realidade. Ele já era, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando ele foi vendido. Ele já fazia muita diferença. Por exemplo, eu acho que... Mas como é que você vai segurar por essa grana? Não tem como segurar, O cara. Paquetá finaliza melhor do que o Vinícius. Eu acho o Paquetá como o jogador mais pronto do que o Vinícius. O Vinícius, ele tem margem, ele tem potencial. Ele está crescendo, inclusive, já está foi para o derby, né? Foi para o Atlético de Madrid, Real Madrid, como opção. Entrou no final. Agora, se eu pegar, sei lá, eu fico com essa... O que eu acho é que... Caro, para mim, é o Geovânio. Então, aí que tá. Quando você falou dinheiro, gera dinheiro. Está caro. Então, aí que tá. A questão é a seguinte, eu venderia de olhos fechados todos esses aí. Acho até que o Viseu foi mal vendido desses. Acho que o Flamengo tratou mal o Viseu porque ele gastou mais com jogadores que vieram pro lugar do Viseu e não são melhores do que o Viseu,
na minha opinião. Mas os outros todos eu teria vendido. E o que eu acho que a gente pode conversar é se o Flamengo reinvestiu bem esse dinheiro. Porque você vende um Vinícius Júnior, vende um Paquetá para reinvestir no time, certo? Para deixar o time mais forte. O que você faz com o dinheiro? Então você perde o Paquetá, mas, poxa, eu vou trazer 2 caras de um nível muito bom, vou melhorar o meu time. Eu vendo pensando nisso. Você não pode vender o Paquetá, você perde o Paquetá. Você não tem mais como segurar. Tá bom. O Flamengo perdeu o Paquetá. Você perde não dá mais, eu vou tentar repor com qualidade. Não, o Flamengo podia segurar. Era só não vender e... Mas se se alguém chega com a multa e o jogador aceita, a multa era de 50 milhões. Não, para fora. Ah, a multa interna tá, é de 36 tudo bem. milhões de reais. Mas para fora era maior a multa. Não, mas para cá é molezinha. O Flamengo estava correndo risco. Era um ativo que estava sob risco. Tá. O Flamengo acabou tendo que fazer esse negócio. Tudo bem. Discordo da boa ideia do negócio. Não é. O Paquetá é um belíssimo jogador de seleção brasileira. Se você puder manter, mantenha. E acho que o mais polêmico nisso tudo é a escolha de carreira dele. Eu não sei se o futebol italiano foi a melhor ideia para ele. Agora, se ele emplacar no futebol italiano, ele vai ser um jogadoraço. Porque ele vai ter aprendido a marcar, ele vai ser um bom passador, ele vai ser um jogador muito mais eficiente do que ele é hoje. Se esse rapaz fizer sucesso no futebol italiano, ele vai ser mais jogador que o Vinícius. Só que eu acho que não vai ser lá na frente. Além disso, o Paquetá representa uma coisa que para o flamenguista é muito importante. Ele entende o Flamengo melhor do que todos os outros jogadores. Isso aí. Formado no clube, corre atrás da bola o tempo Raçudo, todo, sabe jogar bota a futebol, cabeça. encanta a torcida, solidário. Então, mais do que o aspecto técnico, Acho do uma que ele grande sabe perda. mesmo jogar Perfeito. e o que ele representa em termos de grana para o cofre do clube, o Flamengo perde um símbolo que para o flamenguista é muito importante, do craque feito em casa. Isso serve, ou servia, para o Vinícius também. Não, eu acho é o craque com as golpe. características, né, com as características desse pacote de um Júnior, de um Zico, né? Vocês acham que o Paquetá é tudo isso Não, mesmo? parei. Deixa eu só... Se o Paquetá acerta, ele vira mito. Deixa eu corrigir. Se o Paquetá erra, o Paquetá pode ter um caminho de Paulo Henrique Deixa eu Ganso. corrigir isso. Lino, deixa eu corrigir, porque isso aqui, senão vai ficar no ar que eu estou comparando... Tá gravado já. Então. Já virou meme, você que não me sabe. atrapalhou pra Faz não um poder- meme aí, vamos transformar esse vamos eternizar esse momento. Faz um meme dizendo, aí. eu estou pegando só o que o Villani falou, e que é a questão do espírito. Né? Um jogador que tem talento e tem a raça, a Tem o disposição. DNA rubro-negro, vai. Ele tem tudo ao mesmo tempo. Não chegou nem aos pés do Júnior, do Zico. Tá? Tem o mesmo berço. É o perfil Pronto. que você está falando. Eu já consegui me aliviar, porque a chance né? Você acha que conseguiu se aliviar, né? Porque amanhã a gente vai colocar no ar editada a sua frase aqui, na sua ausência. É muito como na mau caráter. Você acha, e eu vou compartilhar essa fake news nas redes sociais a partir de amanhã. Eu acho que E nos grupos de WhatsApp. o Vinícius Júnior é muito mais negócio, muito mais jogador, tem uma perspectiva de futuro muito maior do que o Paquetá. O Paquetá, ele pode virar um Paulo Henrique Ganso, se botarem ele no lugar errado, de costa para zagueiro, tentando ser jogador quase de área. Eu acho que o bom Paquetá, o Paquetá de valor internacional, é o cara que vem de trás. Esse que foi ajustado recentemente no Flamengo. Esse com capacidade de chegar no meio campo, tocar. Ele erra, mas se ele aprimora isso no futebol dele, ele vira um jogador diferenciado. O Paquetá, aquele meio ofensivo, vai virar um Ganso. Do Globo Olha, Esporte. a maior parte dos internautas que acompanham o programa estão na linha de vocês aqui. Mas qual linha? Tem duas linhas diferentes? Não, a linha de que vender não é Bom negócio. não é interessante bom. para o time do E Flamengo. eu acho contraditório. O clube não está equilibrado, não vai lá pegar o Vitinho por 10 milhões. De repente você vende o principal jogador do time porque tem que fechar o ano. Vocês estão me fazendo até achar que até rever meu conceito. Vocês estão convincentes nesse quesito. O Zamis está comparando o Flamengo ao Arsenal da Inglaterra, enchendo o cofre, e é verdade, o Arsenal é um time que tem enchido o cofre, mas nada para contar a história para os seus torcedores. Faz sentido. E Gustavo Villani arranca aplausos dos flamenguistas aqui, e Serginho também, porque queriam ver essa molecada mais tempo vestindo a camisa do Flamengo. Bom, eu ainda acho que é muita grana. Como a gente mostrou ali, 237 milhões ficaram para o clube dessas vendas. O que eu acho que a gente tem que discutir também é se o Flamengo tem gastado bem esse dinheiro. Porque você negocia esses caras, tem muita grana. Esse é outro ponto. Você está trazendo gente boa para o lugar deles? Aqui estão os jogadores que vieram. Diego Alves, vamos avaliá-los? Ótimo. Bom negócio, né? Ótimo.
René, também achei que foi um bom negócio. Também, cara. também acho. Rodolfo, por esse valor, bom negócio. Também acho. Berril, tenho minhas dúvidas. Porque problemas. tanto jogador que tinha ali, Cirino igual ao Berril, Pires, não sei opinar. Inconclusivo. Dourado. Mau negócio. Mau negócio, né? Everton Ribeiro. Eu não sei, porque é uma grana bem pesada essa aí, tá? Vitinho foi uma aposta técnica, né? O Flamengo foi lá e pagou a multa rescisória, né? É porque também a gente está fazendo retrato Rômulo do veio momento. de graça, Uribe veio de graça, e o Trauco veio de graça. De graça, quer dizer, não teve multa rescisória, por isso não estão O Everton aí. Ribeiro, um ano atrás, não parecia valer a pena, né? O Berril, quando estava jogando, parecia valer muito a pena. Era um jogador, antes de se machucar, extremamente útil para O Flamengo tinha alguns parecidos ali, né? Você não acha que o Cirino era parecido Mas com o entre Berril? todos os parecidos, ele foi o que deu certo, ou pelo menos que dava pinta de que com uma sequência daria certo. E tem um contexto político que eu acho que a gente não pode desconsiderar. O presidente está dando linha, porque ele não consegue se reeleger. Então ele entrega um balanço positivo, mas o que ele deixa... Ele nem pode se reeleger, né? Agora... Exato, ele está deixando o clube. Então ele deixa um balanço positivo, inclusive como registro histórico da gestão dele, mas e o clube, o time, aliás, para a temporada que vem, uma vez que a gente imagina que o Flamengo vá para a Libertadores, entendeu? Perdendo o principal atleta. Então, eu não sei até que ponto o Vitinho não foi uma cartada também política, eu não sei até que ponto o Paquetá, a venda dele não... Eu teria feito o Vitinho, cara. Eu teria pago essa grana pelo Vitinho lá atrás. Queimei minha língua. Eu achava que o Vitinho ia chegar aqui mais pronto até do que hoje tá o Vinícius Júnior, ia arrebentar, Então, e o Vitinho? ia levar o Flamengo... Eu achava. Ia levar o Flamengo ao título. E eu tenho uma margem achava. de tolerância para o que o Vitinho ainda não joga tecnicamente, mudando de país, chegando agora. No meio do campeonato. Agora, a minha crítica com relação ao Vitinho é como ele chegou, mesmo sendo flamenguista, alheio à realidade do clube, como comportamento do atleta profissional dentro de campo. Porque ele me pareceu completamente fora de órbita. E aí você perde o Paquetá, que sabe tudo do clube, lá dentro, de como se comportar, como honrar, como responder ao torcedor, ao time. Responder jogando. Responder jogando. E é bom. Então me parece muito incongruente, muito incoerente. Agora, vai ser ótimo Paquetá, viu? Ótimo. Eu não Também tenho acho. essa certeza. Eu acho. Ele Também precisa de acho. cultura tática. Também acho. Precisa. Agora, Mas pelo ele vai que se eu entendi, adaptar. O Milan é uma fábrica de triturar Bate falta, jogadores tem gol também. de cabeça, de fora da área, tem drible, ajuda a marcar, Ele tem um passada passe. larga, tem uma transição Pelo que eu rápida. entendi, vocês acham que o Essas daí são as Paquetá tem oportunidades. potencial para virar craque. Eu também acho. Mas Não, as não, ameaças. vocês acham isso, pelo que Eu vocês acho. acham? Existem Eu não tenho ameaças, eu dúvidas, não tenho essa tenho garantia. dúvidas. Também Existem não tenho. ameaças. Tenho Ele dúvida. tem um passe inseguro. Dependendo do ponto de campo dele, ele pode comprometer com esse passe Não, inseguro. ele é abusado. A autoconfiança dele é enorme. E ele tem Esse é um deficiência, problema que ele eu tem acho que deficiência isso em marcação. Ele vai ser corrigido lá fora. E ele Eu vai acho. para uma escola de marcação. O problema é o nível de oportunidade que ele vai ter para evoluir. Às vezes você não tem. O Milan pode não te dar esse Não, espaço. o Milan tem triturado jogadores. Sim, o Milan está fora da Jogadores fila caros, do futebol italiano há muito tempo. Desde que ele começou a se desfazer do grande último time, Thiago, etc. e tal, ele não conseguiu, mesmo com a grana dos chineses, que eram compradores, mas que no meio do caminho não eram mais. O Leonardo ainda disse, aqui estava vendo no Globoesporte.com, calma, só vamos efetivar a negociação em janeiro, ele ainda tem 10 jogos para fazer. Mas enfim, tá feito o negócio. Quero dizer do Paquetá é o seguinte, muita gente aqui me perguntando, pô, então você acha que o Paquetá não é bom jogador? Não, não é isso. É que eu não tenho a certeza que eles têm de que o Paquetá vá ser tudo isso. Aí você pega esse dinheiro, 150 milhões. Mas e, eu tô na contigo, minha Isa. opinião, sim. Na minha opinião, há outros bons jogadores de meio campo hoje no Flamengo. Você pega esse dinheiro e consegue trazer para o ano que vem jogadores em posições nas quais o Flamengo é carente, laterais, centroavante, e traz um meia muito bom, por exemplo, como o Rodriguinho. Eu acho que você sai no lucro. Mas é que o Paquetá... Tudo isso com um Paquetá, você consegue fazer. Mas o Paquetá é importante no contexto de futebol brasileiro. Aqui ele é craque. O que eu duvido é que ele consiga ter essa continuidade. Se conseguir, vai ser um jogador para marcar época no futebol italiano. Eu não sei se ele dá conta e vai ter espaço para essa conta. Mas também no PSG, que espaço ele teria? O PSG é um clube-nação. O PSG tem Nesse todo um aspecto, orçamento... eu acho melhor ir para o Milan do que ir para o Real Madrid. Do que ir para o PSG.
Era uma escolha de carreira difícil Jogar, se ele né? Ele tinha. vai jogar. Alguém com pouca idade, para um clube Tende em mais a formação, exatamente, você vai ser muito mais provado do que ir para um clube, ainda que o Real Madrid esteja vivendo um momento de instabilidade e talvez nesse contexto o Vinícius ganhe oportunidade, né? Porque é um time que ainda está se encontrando, está em construção. Mas, enfim, o menino vai ganhar dinheiro, eu acho que está na dele, legítimo. Eu foco mais no ponto de vista técnico do Flamengo sobre a negociação. Eu tenho muita dúvida, assim, e outra, 36 milhões, né, para sair aqui. Não é pouco dinheiro. Não tem muita gente aí com 30 milhões na praça para tirá-lo. Mas se ele pode me dar 50 de euros depois, ou 30 de euros depois... Se alguém alcança 35 milhões de euros Conhecendo como o Milan para tirá-lo agora, por que não, ali na frente não chega a 50? Além do Palmeiras, esse ano pude conversar com alguns empresários, estreitar alguns laços, eu entendi melhor como funciona hoje o futebol brasileiro. Te garanto que apenas 2 possibilidades de alguém pagar esses 36 milhões do Paquetá. O Palmeiras, com a Crefisa, mole, ou algum empresário, mole também, porque eles têm esse dinheiro, muito mais do que os clubes hoje, os empresários têm essa grana. Algum empresário, o empresário não pode comprar. Empresta para um clube. Com Libertadores. Vamos aqui fazer um acordo, compra o jogador, ele joga Libertadores, quando vender, 80% é meu, 20% é seu. Isso seria perfeitamente plausível. O Paquetá era uma bola quicando no mercado. Perfeito. O Flamengo foi quase conduzido a vender. Eu não venderia pelo que significa o jogador e por tudo que você quer almejar. O Flamengo quer título sul-americano, o Flamengo quer título brasileiro. O Flamengo tem ambições. Tá passando da hora. Como é que você vende o melhor jogador do time e a torcida não aguenta mais um time que não briga por título? Não, você vende porque você Até vai briga, perder. chegou na final da Sul-Americana. Só assim dá para entender. Só assim. Você vende porque você vai perder, Vilani. Ou você vende ou você perde de forma mais grotesca ainda. Pessoal, eu acabei de passar aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.